Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Na tela nós temos aqui informações explícitas e implícitas, a notícia e a sua estrutura. É isso aí, estudante. Você, estudante do 7º ano, e já deve conhecer, é claro, a estrutura, o texto jornalístico, a notícia. Hoje nós vamos aprofundar mais esse conhecimento. E também aqueles que não conhecem vão ter o quê? O conhecimento da estrutura, certo? Do texto jornalístico, a notícia. Vamos conhecer os elementos importantes desse texto. E na tela trago para vocês uma reflexão. Olhando aqui para a tela, nós temos aqui, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Anne Frank. É isso aí, estudante. Mais uma vez, lembro, hoje nós vamos debater um pouco sobre a notícia, pontos relevantes, as informações explícitas e implícitas do texto. Lembrando que vocês conhecem muito bem, as informações explícitas são aquelas que estão na superfície do texto e as implícitas são aquelas que vocês vão ter que inferir o não dito. Lembrar que muitas vezes a notícia, o texto jornalístico, o mais importante não é nem o que está dito, explícito, é o implícito do texto. E vamos conhecer mais ainda sobre a notícia. Mas antes disso, trago para vocês aqui na tela ainda as habilidades e o objetivo da nossa aula. Como vocês sabem, vamos conhecer a notícia e as informações do líder. O que é o líder? É justamente aquele parágrafo, aquela parte do texto jornalístico impactante que faz com que o leitor se interesse, certo? Em ler o seu texto. E vamos adiante aqui. Aqui eu trago para vocês essa definição importantíssima. A notícia é um texto jornalístico, lembrando que se é um texto jornalístico tem que ter o quê? A objetividade, a clareza, falar muito com poucas palavras. Então, é um texto jornalístico que relata um fato socialmente. Olha aí a palavra socialmente relevante. Quando eu falo socialmente, para todos, é algo, como eu falei, o próprio nome diz, em comum para a sociedade. O interesse, a relevância para o amplo público, com o intuito de que dá o que? Acesso a informações, como eu falei, explícitas e implícitas, consideradas relevantes. Por exemplo, no contexto atual em que nós vivemos, vocês, estudantes, podem treinar com o seu professor, certo? Em especial de língua portuguesa. Vamos fazer uma notícia sobre a pandemia, sobre a vacinação. Então, um tema socialmente relevante, um tema em que vocês vão falar sobre algo que está o que a humanidade está sofrendo e vocês vão pegar pontos importantes para abordar. Então, escrever com clareza, objetividade e a leveza. E é importante salientar que a Covid e a vacinação são apenas alguns assuntos sociais relevantes. Nós temos tantos outros. Que tal você, estudante, em grupo, como eu falei com o seu professor, escolher um tema socialmente relevante e fazer um jornalzinho na sua escola. Um jornal abordando as notícias da sua sala, da sua escola, que também podem ser da comunidade em que você vive, certo? Então, abordar em sala de aula. Vamos adiante aqui. Como eu falei, na tela nós temos aqui justamente como aquela questão de que a notícia ela é de relevância social para um amplo público. Prestem bem atenção. Quando eu falo para um amplo público, estou justamente falando que vocês devem coletar um assunto de importância, de impacto social, de interesse social para um amplo público.
e não algo que seja um assunto tão individual, ou seja, da sua vida. Pode ser da sua vida, mas desde que seja de impacto social. E vamos adiante. Trago ainda na tela, nós temos sua estrutura, divide-se em título, o lead. Lembrar que o lead é aquela parte do parágrafo especial, aquela que dá o impacto, o interesse para ler. Informações secundárias e detalhes. Lembrar as informações principais e as informações secundárias. A linguagem, como eu já falei, é objetiva, acessível e impessoal. Você tem que atender ao esperado, respeitar as normas gramaticais, etc. E aqui trago na tela, gostaria que vocês observassem, aquela ideia de fazer um jornalzinho aqui na escola, com o seu professor. Olhem só a estrutura, vejam só os elementos verbais, elementos não verbais, certo? O assunto a ser abordado, o assunto a ser discorrido, os assuntos secundários, as informações explícitas e implícitas, etc. Olhem para a tela agora e reflita. O que desperta nosso interesse em um jornal, em uma revista ou um site? O que é que desperta? É justamente o trabalhar com a linguagem. Olhando para mim agora, lembrem-se, com o seu professor de português, lembrar que no ano passado, no 6º ano, vocês tiveram conhecimento de como fazer um texto jornalístico, uma notícia, um assunto de impacto. Então lembrem-se, quando forem abordar um determinado assunto, buscar isso, a relevância social, o interesse social, como eu falei, a preocupação com a linguagem objetiva, clara e concisa. E vamos adiante. Mais uma vez, trago na tela, olhem aí a notícia que pode circular em jornais, revistas, etc. E lembrar, mais uma vez, que eu posso fazer uma notícia em sua sala de aula, certo? Para apresentar no corredor, como um jornalzinho. Então, lembrar sempre disso. E trabalhar a notícia é importante, buscando justamente o quê? A linguagem, a clareza, a objetividade, a relevância social. Podem me perguntar, e há uma estrutura? Ah, sim. Então vamos conhecer. Mais uma vez trago para vocês a seguinte questão. De modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados ao mesmo evento. Pode ser um fato inédito ou um fato relacionado com algo que já está circundante. Por exemplo, mais informações sobre a Covid, sobre a vacinação. Não é obrigatoriamente ser inédito. Você pode pegar justamente um assunto que já está posto socialmente e buscar pontos importantes para serem abordados. E aqui nós temos a seguinte questão. Os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão e a internet, são veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada na sociedade. Olhando para mim, vamos ver o seguinte. Vocês também podem fazer notícias para colocarem no mundo virtual. Agora lembre-se, pode-se fazer justamente um blog da sua escola, um debate, mostrar uma notícia, certo? As informações. E lembrar como vocês, estudantes, vivem conectados, certo? Sabem muito bem que o site, que a internet é um campo vasto para a informação. E sempre lembrando também o bom senso, cuidado com aquilo que vai abordar. E vamos adiante. Olhem só, ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional, certo? Trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma parcial, a informação seja transmitida de modo imparcial. Quer dizer isso? Fugir do achismo. Pronto! Trabalhar a notícia é importante para que você, estudante, tenha acesso à escrita e à leitura. Fugir de eu acho, eu penso, eu vejo. Ser objetivo, buscar clareza nas informações. Olhem aí, o texto da notícia é autoral. O que quer dizer texto autoral? Pois o jornalista, o responsável pela elaboração, é identificado na matéria. Você vai assinar,
lembre-se disso, você vai assinar o texto, estará o seu nome. Cuidado com falsas informações. Agora sim, como se faz um texto jornalístico? Olhem para essas perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Pensem num assunto relevante socialmente, digamos a vacinação contra a Covid. Embora não seja algo inédito, é um assunto que já está posto socialmente, mas vocês podem aprofundá-lo em algum fato importante. Aí vai trabalhar o que, quem, quando, essas perguntinhas, certo, que estão no texto, justamente para criar o que? Um texto relevante. E lembrar do lead. O lead, que é uma palavra inglesa, certo? Lead, que se escreve em português L-I-D-E, certo? Que é justamente aquela parte do texto que vai instigar, geralmente coincide com os primeiros parágrafos, vai o quê? Instigar o leitor a ter o interesse em entrar no seu texto, conhecer. Olhem aqui, como eu falei, a palavra lead significa o quê? Guia, ou aquilo que vem à frente. É o guia, é aquilo que vai mostrar, que vai despertar o interesse do leitor. Mais uma vez trago as perguntinhas, memorize-as para organizar o seu texto. Pensem aí num tema social que você pode trabalhar com o seu professor e utilize para organizar essas perguntas. E vamos adiante. Aqui nós temos o que? É o fato em si. Quem? Quais são os sujeitos envolvidos naquela notícia? Quando? É a questão cronológica, como nós estamos vendo. Como? Em linhas gerais, certo? Como se deu? Como ocorreu? Por quê? Também de forma generalizada, podem ser o quê? A informação no lead vai mostrar também o porquê, é a finalidade. Então, o porquê mexe com a finalidade do seu texto. E aqui eu trago um texto que nós vamos conhecer. Esse texto, que é uma notícia, é sobre um garotinho que sai do seu país, Honduras. Ele atravessa, chega até aos Estados Unidos em busca do pai. Mas por quê? Lembrar que esse material está no EducaPE e quero que vocês leiam e vamos conhecer as partes dele. Vamos lá. O que? É a história de um garoto, sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai. Isso é o fato. Quem? É um garoto hondurenho, Edwin Daniel. Ele é o personagem, ele é o foco, certo? Do nosso texto. Quando? Quando se deu isso? De 22 de maio de 99 a 30 de junho do mesmo ano. Vamos lá. Como? Ele viajou sozinho, viajando de bicicleta, automóvel e trem e ônibus, até encontrar o pai, não é? Por quê? Por que ele fez isso? Perdeu a mãe, o irmão e o avô mortos na passagem de um furacão. E aqui eu trago para vocês, mediante todo esse conhecimento que eu falei, mais uma vez, lembrar que a notícia, um ponto relevante, linguagem objetiva, clara, e nós temos as informações explícitas, aquelas que estão, repito, na superfície do texto, e aquelas implícitas, o não dito. Muitas vezes, lembrem que em uma notícia, o não dito é mais instigante do que o dito. Lembrar que trabalhar a notícia em sala de aula é fazer com que você, estudante, busque o quê? A informação, a objetividade. Nessa informação, buscar algo relevante. E eu trago para vocês aqui essa atividade, que eu gostaria de finalizar mostrando justamente as perguntas. Lembrar, pensem num tema social, de relevância social, e vocês coloquem essas perguntas, o que, quem, quando, onde, como, por quê, ou então vocês podem pegar uma notícia de um jornal e retirar esses pontos importantes da notícia e apresentar ao seu professor. E aqui trago para vocês, para finalizar, a estrutura, certo? De um jornalzinho escolar que vocês podem utilizar, fazer, aliás, em sua escola. Lembra, olha aí o design, olha aí a organização, o tema aí é o bullying, certo? E já pensou trabalhar o bullying? O que, quando, como, onde, por quê?
é importante e é um tema de relevância social. Não é inédito, mas é um tema de relevância social. É isso aí, estudante. Por hoje nós comentamos um pouco sobre a notícia, certo? Espero que tenham gostado. Espero também que vocês continuem no EducaPE. Um abraço a Roberta, nossa professora intérprete de Libras, e a Ellen, aqui da Técnica de Som. E um abraço a todos vocês, estudantes do 7º ano do Estado de Pernambuco.